Olá! Boa noite, Jorgito. Tudo bem com você? Tudo bem, eu tô tão pequenininho aqui, não tô não? O Não, que a tá gente tudo faz bem. para ficar grande? Eu não sei. Não sei mexer Ah, nesse computador. é a posição da câmera só, Eu mas acho tá que... ótimo. Muito boa imagem, o som ótimo. Fica tranquilo, fique em paz. Bom, Jorgito, nós temos muitas pessoas aqui ao vivo eu e não eu acredito. quero falar com eles. Quero falar o seguinte, pessoal, como a gente tem um tempo bem assim enxuto nessa proposta aqui do livro Vida e Afetividade, a gente infelizmente não consegue assim parar e dar a atenção que vocês merecem, como a gente sempre gosta de fazer, inclusive. Mas até porque hoje nós estamos no quarto capítulo, né, do livro Vida e Afetividade, e tem bastante conteúdo, então a gente está explicando aqui, né, que nós vamos dar preferência a, ao tema, né, mas que a gente deseja assim que todo mundo se sinta abraçado, acolhido aqui, né? Pessoal sempre com a gente, os queridos de sempre, que a gente agradece. Até a Kátia está falando que a abertura do programa é maravilhosa. Eu ia falar isso agora mesmo, porque Eu também. assim, eu já participei de muitas lives, já vi muitas aberturas, inclusive da própria Regina. Uhum. A abertura do Peregrinação Interior era muito bonita. Mas, sinceramente, essa abertura me emociona toda vez que eu vejo. Eu acho ela um estrondo, um espetáculo. É verdade. Eu até falei outro dia sobre a abertura do Momentos com Joana de Ângeles, que eu igualmente acho assim perfeita. É, então assim, né, eu acho que as pessoas vão se superando, né, vão ficando cada vez melhor nas coisas que fazem, né, e cada artista com a sua obra, né. Sim, cada artista com sua obra. Então, Jorgito, o que que Vamos vamos começar? falar hoje? Vamos começar. É, tem muita gente aqui, vamos dar uma boa noite geral para todo mundo e vamos para frente, porque hoje o assunto é importantíssimo e muito denso. Bom, não é novidade para nenhum de nós que estamos aqui e que nos acompanham nessa longa jornada, que nós estamos estudando o livro. Qual é o livro que nós estamos estudando mesmo, que até esqueci? Vida e O afetividade. livro. Vida e afetividade. Ah, esse mesmo, o Vida e Afetividade. Isso mesmo. Então, nós estamos estudando o livro Vida e Afetividade e nós estamos no capítulo 4. E o capítulo 4 é um capítulo que eu não vou dizer que ele é o mais significativo da obra, porque tem um outro também que é muito forte mais à frente, que é o Cárceres Afetivos, mas esse de hoje é um capítulo muito importante, porque ele vai trabalhar uma questão fundamental dentro da leitura que a doutrina espírita faz sobre a questão da sexualidade. Qual é a leitura da doutrina espírita? A melhor comparação que nós podemos ter do que seja a energia afetiva nas nossas vidas é como se fosse um rio. Então, e esse rio, a água está descendo o tempo todo. É, na leitura que a doutrina espírita nos oferece, existe uma fonte de amor que promana do Criador e que atravessa todas as criaturas, desde a mais simples até a mais angelical. Se nós pensarmos Francisco de Assis, ele tem as suas expressões de energia afetiva, tá certo? Se nós pegarmos o próprio Jesus, ele também tem as suas expressões de energia afetiva. Todos nós temos. A questão é que os rótulos, que são energia afetiva, energia sexual, energia genésica, energia criadora, que a gente comentou semana passada, converge tudo para o mesmo conceito. Então, há um rio caudaloso dentro de todos nós dessas energias. Qual é o grave problema da criatura humana? A criatura humana, muitas vezes, ela quer negar a existência dessa fonte criadora, dessa fonte de afeto, dessa fonte de energia, e ela quer meter uma barreira, ela quer colocar um dique, uma,
uma muralha, como é que a gente chama quando coloca no rio? Acho que era mesmo Uma barragem. barragem. Quer botar uma barragem para que a água não desça. Mas nenhum de nós aqui ignora o que aconteceria com um rio que você estabelecesse uma barreira e que não tivesse nenhuma forma de saída dessa mesma água. A água se acumularia montante, acumularia e ela poderia ou passar por cima do dique ou arrebentar a obra de engenharia e vir de uma vez alagando, destruindo, arrebentando, acabando com tudo. Que é o que muitas vezes acontece quando nós tentamos represar essa energia sexual, é, juntando todo esse cabedal de energia que a água possui e que pode destruir tudo a jusante. Então, na leitura que a doutrina espírita nos oferece, é muito importante que nós façamos duas coisas. Primeiro, reconhecer que a energia existe, porque negá-la não vai ajudar. E segundo, dar uso a ela. Se é um rio, canalizar este rio, fazer com que a energia que este rio possui consiga descer, consiga fluir e dar condições para que ela não se acumule, para que não aconteça um processo de retenção e que amanhã isso exploda e destrua as nossas vidas e a vida de outras pessoas. A proposta do Espiritismo é qual, portanto? Que nós consigamos, dentro das nossas possibilidades, canalizar essa energia. Então, o que comenta o Espiritismo? Nós temos que canalizar, Adriane. O grande problema é como que a gente faz para canalizar essa energia. Que tipo de estratégia nós podemos usar dentro desse objetivo? Então, o nosso objetivo hoje, da nossa live, é conversarmos sobre isso, sobre as estratégias que são viáveis para que essa energia que todos nós possuímos, que ela consiga cursar de nós e exercer um processo de harmonização do nosso eu, quando nós tomamos as energias que são de Deus, são divinas, e usamos essa energia de maneira satisfatória, né? Dentro dessa ideia de canalizar, às vezes a gente se perde um pouco nesse entendimento, né? Se a gente não estuda, não entende, não se observa, pode ser que a gente faça algumas confusões. Por exemplo, achar que canalizar é fazer simplesmente a vazão, dar vazão. Aqui, a proposta, como é uma proposta educadora, baseado no que a doutrina tem, né, do que a gente tem de literatura, como é uma proposta de educação, é de você dar um bom destino a isso, né? Então, não se trata de você simplesmente destinar, porque você poderia dizer, bom, então eu vou destinar na troca de parceiros, eu vou destinar no ritmo, ou seja, na repetição dos atos sexuais para canalizar. Exaustão sexual, né? Exatamente. Então, na verdade, não se trata só de exaurir dessas forças, mas dar um bom destino. Eu acho que essa é a grande diferença e que a proporção de uma e outra, porque a gente já vai falar delas daqui a pouco, a proporção de uma e outra, ela é bem particular, ela é de cunho individual, porque a energia da sexualidade, ela também tem variações, né? Algumas pessoas, a gente vai falar disso em algum momento também, talvez hoje não vai dar tempo, né? Mas a destinação é muito particular. Então, para algumas pessoas, uma delas está ok. Para outras, eu preciso viver esta, mais aquela outra, e enfim, fazer o uso assim, a fim de que a experiência seja mais rica. Porque o propósito disso tudo é que não é somente de dar vazão da energia por si só, mas de fazer um processo de compreensão interna,
porque a sexualidade, ela tem conexão com a nossa psique, ela tem conexão com as nossas emoções, tem conexão com aquilo que a gente enxerga da vida. Então, ela é um combo, né? Ela não é uma coisa só. Por isso que, se a gente não dá bom uso, a gente acaba trazendo para nós um resultado negativo e conflitado, que mais cedo ou tarde vamos ter que trabalhar, né? Então, ela tem uma questão de condições emocionais que também precisam estar ligadas a isso, né? Pode falar, acho que você É, fez um. eu queria só que você comentasse uma coisa conosco antes da gente começar. Algo que você comentou na live passada, que eu acho que é um pré-requisito importante, porque a gente vai debater. A questão de que nem para todo mundo é fácil, né? Exatamente. Então, eu tinha citado o texto do Freud, aquele do Leonardo da Vinci, que ele tinha uma maneira própria de fazer a canalização através da arte. A gente vai inserir no nosso rol hoje, a arte vai entrar como um processo de discussão. Mas, assim, para mim, por exemplo, eu não seria arte, porque a arte não é uma característica que faz parte da minha rotina. Para outra pessoa pode ser que também não faça, né? Mas eu vou encontrar alguma coisa que faça sentido para mim. Para algumas pessoas, aquela experiência não é algo que vai trazer um resultado positivo, vai só inquietar a pessoa, vai deixar a pessoa achando que está vivendo algo de sublimado, a gente pode usar essa palavra, né? Está sublimando, canalizando bem, mas não está. Então, para algumas pessoas, algumas variações são necessárias, para outras mais importantes, e assim sucessivamente. Não sei se respondi a tua questão. E tem um outro ponto ainda dentro disso. É que nem todo mundo terá a condição de manter um equilíbrio sexual com facilidade. Porque, Perfeito. às vezes, nós trazemos conflitos muito profundos e nós podemos ficar envergonhados na seguinte situação: eu não consigo equilibrar, eu não consigo. Eu tenho uma pulsão sexual extremamente forte. Eu não dou conta, eu já fiz isso, eu já botei mão dentro da geladeira, eu já fiz tudo, não consigo. Então, realmente, alguns de nós trazemos um histórico assim bastante intenso na área da sexualidade, porque nós não somos almas uniexistenciais. Então, a gente, às vezes, vem carregando uma história de sexualidade do passado e isso torna mais difícil. Às vezes, isso também decorre da idade, por conta da carga hormonal que a pessoa tem, na medida em que ela vai chegando numa idade mais avançada, as cargas hormonais vão diminuindo e vai ficando mais fácil. Não quer dizer que se resolva, fica mais fácil na medida que a gente vai envelhecendo, embora existam pessoas que a pulsão sexual ela é tão forte que ela mesmo na idade já adulta e já velhinho, ainda existe um clamor sexual muito grande dentro dele. Então, a gente está colocando isso no começo para que ninguém tenha a crença de que tudo vai servir para todos e que todos conseguirão com facilidade esse processo. Isso precisa ser colocado no começo para não gerar nenhum tipo de frustração e a sensação de esquisitismo em nós, porque nós não conseguimos manter o equilíbrio das nossas energias dentro daquilo que a literatura espírita nos aponta. Então, Eu acho que isso tem a ver também com alguns condicionamentos que a gente foi tendo com o passar do tempo, né? Nós falamos em outras oportunidades sobre a questão da repressão e depois falamos de uma virada de chave, uma polarização para um outro lado, assim, que mais permissivo, né? Mas tudo pode, tudo está liberado, e isso tem causado uma confusão, né? Nas pessoas, porque entendem que se eu senti ou vivi uma experiência de repressão lá atrás, agora então eu quero viver tudo de uma vez só. Eu quero liberar tudo aquilo que eu desejava lá atrás e que não pude por razões outras, né? Então, como que eu faço para lidar com isso? Então, é um processo trabalhoso mesmo de autoconhecimento, de observação,
que às vezes a gente precisa de um auxílio, de um olhar sobre isso, para desmistificar algumas ideias, algo que a gente possa pensar a nosso respeito e que às vezes a gente se sente meio aberração em alguns momentos, se sente diferente, se sente estranho, né? Como você falou, né? Se sentir meio no campo da esquisitice, mas nós estamos aí para isso, né? Todos nós estamos aprendendo a lidar com isso, porque não é tarefa fácil dar boa destinação no momento em que nós nos encontramos. Com o passar das encarnações, a educação da sexualidade vai se tornando uma prática cada vez mais comum para nós. Mas no momento, quando a gente está bem no início do processo de evolução, e sendo que lá atrás nós ainda vivíamos baseado mais somente no proposta instintiva, e não no raciocínio como está sendo agora, então é algo iniciante para nós, né? É algo ainda que precisa ser descoberto, identificado em nós, cada um as suas necessidades, etc. E é um processo de educação que não leva só uma vida, vale dizer isso também, né? Então, Muito bem. Olha, eu não sei se a Cidinha Mota está aqui, mas cadê a Ana Cristina Aragon? Aragon é o seguinte, queria que você fosse anotando para nós. Nós vamos passar, se a gente conseguir falar, são 7. Não sei se a gente consegue passar pelos 7 no dia de hoje, mas nós vamos começar agora a sequência das formas que nós podemos ter para a canalização das nossas energias afetivas. Então, eu tenho dentro de mim um clamor afetivo, uma pulsão no sentido da busca de complementação sexual. Eu sinto dentro de mim o desejo de viver as emoções da sexualidade. Primeira forma que a gente tem para canalização da energia. É a mais lógica, a mais imediata e a primeira que se poderia pensar. A primeira modalidade que a gente pode imaginar para o exercício, ou melhor, para a fluidez das nossas energias sexuais, é nós utilizarmos a relação com o parceiro em regime de reciprocidade, na qual as relações sexuais, no sentido mais físico que se possa imaginar, servem como instrumento canalizador das minhas ansiedades afetivas para que, através da própria prática da sexualidade, flua de mim as minhas ansiedades em termos sexuais e eu ingresse num estado de mais serenidade do ponto de vista sexual. Então, essa seria a primeira forma. E aqui tem algumas coisas que são importantes. Repare que a condição essencial para que isso dê certo é que seja em regime de reciprocidade. Aí que é o negócio. Porque a relação sexual em si com outra pessoa não determina o fluir das energias sexuais, de satisfação das minhas energias afetivas. Porque se eu mantiver uma relação... Isso, olha, a Ana Cristina colocou para nós já. Formas para a canalização da energia afetiva. A primeira, relação com um parceiro em sistema de reciprocidade. Então, eu preciso encontrar alguém que goste de mim e de quem eu goste, aonde nós nos entregamos para que aquela relação sexual seja um instrumento para o fluir da minha emotividade. Eu preciso, na verdade, usar dessa prática física para que a energia afetiva curse. Porque eu posso manter uma relação sexual em que cursa a energia mecânica, eu curso todas as energias do meu corpo, mas eu não me satisfaço do ponto de vista sexual. Aí eu posso cair num quadro de promiscuidade. Aí a pessoa tem um parceiro, daqui a pouco ela tem outro, e depois ela tem outro, porque ela não usufrui do prazer de estar com o outro alguém.
Sim, eu queria pegar esse gancho seu, e eu acho que essa questão ela é tão importante, ela é tão valorosa, que a gente, de certa forma, amplia ela no livro de número 2, né? Falando sobre vida 2. Uhum. Porque aqui a gente poderia trazer várias camadas. Por exemplo, se fosse somente a vazão da sexualidade, ela por si só, a gente poderia então ter vários parceiros e levar a experiência da exaustão e ok, está resolvido. E a questão não é essa, você disse bem, tem uma questão importante aí no meio, que é a conexão, que é a relação de reciprocidade. Então, é uma troca hormonal afetiva, que nessa troca hormonal afetiva, ela não se realiza com qualquer pessoa. Então, não é algo que eu encontro em qualquer lugar, mas algo muito específico, de cunho emocional, de olhar para essa experiência como uma experiência de crescimento, né? Uma experiência de valoração daquela sensação, daquele prazer, daquele encontro, para algo mais elevado ainda, que está para além, né? Que está acima até dessa troca libidinal, dessa troca hormonal. Ah, Espera aí, bom. dois, Não é essa não é a 2, não. Não, não, não. Nós nós estamos estamos na um ainda. falando. Essa prática física que eu estou falando é a relação sexual no sentido físico, em que a Isso. pessoa encontra o outro, mantém um relacionamento do ponto de vista físico-sexual e, através daí, a energia cursa. Existem vezes que você está se relacionando com uma pessoa que você não deveria se relacionar. Não deveria. Porque não existe afeto suficiente, porque é um amor proibido, porque é uma história que não poderia ser vivida. Aí o que vai acontecer? A pessoa tem o ato sexual e, a partir do fim do ato sexual, vem uma série de sentimentos contraditórios. Eu não quero estar aqui, eu quero sair, eu quero ir embora. Não, peraí, não, afasta. Sim. Então, o que foi que me moveu? O que me moveu foi o instinto, foi o animal que me fez ir em busca daquela pessoa. Não foi o amor. Porque se fosse o amor, eu gostaria de permanecer na companhia desta pessoa para realizar ainda mais o momento de entrega que eu vivi. Mas como a relação, ela, ao término dela, justifica um afastamento das pessoas, ou um sentimento de culpa, o cara pode até não se afastar, mas dentro da cabeça dele, não podia ter feito isso, não podia ter feito isso. Então, acaba não acontecendo Pati Giannone. Seja muito bem-vinda. Acaba não acontecendo o fluir. É preciso que nós façamos as coisas com intensidade de amor, para que a energia não é energia afetiva, a energia não é uma energia de amor. Como que eu vou querer que a energia de amor curse em uma relação que não teve a presença do amor dentro dela? Eu paguei Isso. uma prostituta, saí com ela. Isso não vai fluir a energia. Amanhã eu estarei ansioso. No mesmo dia eu posso estar ansioso. A energia não vai cursar. É claro que nós temos que compreender que muitos de nós, em função de processos obsessivos, de histórias do passado, podemos nos sentir poderosos em função do que aconteceu, mas não nos realiza na plenitude do ser. A energia que deveria cursar não cursou. Uhum. Não aconteceu aquela elevação daquela energia, né? Porque a proposta atual e as seguintes, porque nós estamos caminhando na lei de progresso, é de transformar o coito, que antes era animal, mais biológico para reprodução, para uma experiência mais completa, para uma experiência ainda maior, né? Mais inteira, vamos dizer assim. Olha, Então, a Fausta está fazendo uma pergunta. sim.
Então, quando nós estamos vivendo essa proposta unicamente material, né, biológica ali, desse encontro de corpos, ela não preenche. E por isso essa sensação de vazio pós a experiência, né, esse encontro. Quando vocês disseram que não funciona para todos, será que um dos elementos dessa característica individual é essa falta de reciprocidade? Achei bem boa a pergunta. Quer responder? Essa falta de reciprocidade pode ser uma das circunstâncias, mas às vezes os dois não estão querendo reciprocidade. Eu quero encontrar alguém para uma descarga das minhas energias sexuais, mas eu não estou atrás de uma reciprocidade. Quero que a pessoa me goste, que a pessoa tenha por mim carinho. Não sei nem o nome, às vezes. Nome. Eu não estou interessado. Então, não é de dizer assim, é porque você queria e o outro não quis. Se eu e o outro, um ou os dois, não estiverem em busca da complementação afetiva, este relacionamento, ao invés de nos ajudar, nos incomoda. Você, depois que conclui o ato sexual, fica mais incomodado do que estava antes. Você pode estar cansado fisicamente, mas do ponto de vista emocional, você não está satisfeito. É esse que é o problema. Eu não me satisfiz, e aí o que isso pode provocar? Isso pode provocar uma ocorrência de uma coisa, até me antecipando um pouco do que a gente vai falar depois, mas essas energias, como elas não cursam, elas vão se transformar em carga erótica. Ou seja, elas vão ficar dentro de nós e eu vou ficar cada vez mais sexualizado. Todo mundo que eu olho é um potencial parceiro. Por quê? Porque eu não encontrei na descarga a complementação da minha alma. Exatamente. Aí eu realizo o ato sexual, eu realizo, mas eu não curso a complementação de mim. Qual é a consequência? Eu fico andando na rua, aquela ali, ou aquele ali. Eu começo a enxergar parceiros em todas as pessoas. Eu fico cada vez mais erotizado, mais interessado nessa busca sexual, mostrando que mesmo eu tendo tido um relacionamento, a minha alma está inquieta. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Posso estar até cansado. Cansei, nossa, mas estou sedento. Alberto Almeida, quando trata dessa questão, ele tem uma imagem que ele cria. Ele diz: buscar diversos parceiros sem afeto para cursar a energia afetiva é a mesma coisa que querer matar a sede com água salgada. Uhum. Eu fiquei pensando também nessa questão, porque se for assim, talvez a gente está, por exemplo, com um compromisso com alguém e o tempo inteiro eu estou acreditando que eu não estou me satisfazendo porque não tem reciprocidade, então o problema está no outro, né? Aquela coisa de transferir. E aí, como você bem diz, eu fico trocando de parceiro, não dá certo em nenhum momento, porque no fundo tem algo por trás daquela relação que não me permite fazer verdadeiras conexões. E muitas vezes, alguns casais, abrindo um pouquinho o leque, ou eles vão para a experiência de traição, na experiência extraconjugal, ou vão para a experiência da pornografia, por exemplo, ou de outras formas de realização que tragam essa ideia, né, essa tentativa, entre aspas, de satisfação, acreditando que o problema está no outro, quando, no fundo, não entendeu a base, a gênese dessa falta de conexão. Porque, às vezes, é um indivíduo que não se permite ser amado, que não se permite amar. E essa falta de conexão com isso, essa falta de encontro com esse verdadeiro lugar de amor é que está faltando ali. Porque aí, então, o outro até pode me oferecer amor, mas eu não sinto. Eu não me permito penetrar pelo amor. Eu estou ainda superficial nesse quesito. Eu posso, inclusive, ter uma relação em que um se permite o escoar das energias e o parceiro não, porque o parceiro está focado unicamente no ato físico, sem a entrega emocional. Então, no fundo, o que vai fazer com que
um ato sexual permita o fluir da energia sexual, é existir afeto verdadeiro nesta relação. É lógico que os animais, eles estão numa condição ou outra. O animal se move pelo cio, então ele não está preocupado com isso. Isso não gera para ele nenhum problema, a promiscuidade não gera nenhum problema para o animal. Mas nós estamos na fase hominal. Exatamente. Então, na fase animal, beleza, era isso. Vem o cio, o instinto, o feromônio, o ato sexual, pronto. Mas a criatura humana, ela precisa amar de maneira diferente. É por isso que as relações sexuais precisam ser acompanhadas disso. E quando a gente não tem essa habilidade, nós automaticamente nos tornamos indivíduos compromissados com a lei de causa e efeito, porque nos sentimos vazios, apesar de estarmos tendo, às vezes, uma vida sexual muito ativa, mas com muita carência. Sim, então, no fundo, a gente está falando do quê? De que a promiscuidade e a pornografia, no fundo, é uma fuga psicológica. É uma fuga. Para não acessar a verdadeira questão, o verdadeiro motivo pelo qual eu não me entrego ao amor. Qual é o medo de amar? Qual que é a dificuldade de estar vivendo uma relação plenamente, inteiro ali? É uma relação verdadeira, sem máscara, sem mentira, sem nenhum tipo de medo, de resistência, enfim. Então, é um processo complexo esse nosso, né? Tem algumas perguntas, acho que daria para a gente já ir falando. O que você acha? Porque aí, quando a gente abriu o segundo, a gente já debelou essa parte aqui. Vamos eu acho que sim. Deixa eu só pegar aqui. A Rosalva falou que trava, mas acho que ela completou aqui. Que a relação que ela teve não tinha reciprocidade, né? Então ela percebeu isso, que tinha essa questão aí. Ana Paula diz: e como corrigir uma pessoa que tem essa percepção de pensamento? Qual é o caminho? Porque no caso a pessoa não pensa em quem vai machucar. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Pergunta é que ela tem uma pessoa tem uma segunda pessoa, né? Alguém A tem uma pessoa B, e esta pessoa B não percebe que está machucando A. O que ela pode fazer para que esta pessoa perceba? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: é interessante manter essa relação com a pessoa A, porque se for uma relação abusiva, tóxica, violenta, agressiva, que está sufocando você, existe aqui uma possibilidade de que essa relação não tenha prosperidade. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar e ver o que é que eu quero buscar nesta relação. Pense assim: daqui a 10 anos eu gostaria de estar com essa pessoa? Vale a pena investir? Porque às vezes você vai investir numa direção de uma relação que começou semana passada, e que é uma relação densa, pesada, agressiva, áspera. Vai valer a pena? Mas às vezes vale. Então, se vale a pena, conversa! Porque se o casal não tem condição de conversar sobre isso, vai ser difícil, né? Então, vamos conversar. Vamos dizer para o outro: não faz assim, vamos fazer diferente, não faz dessa forma, porque você pode me agredir com o que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo dentro disso para a gente passar. A gente tem que avançar, porque a gente vai ficar só nesse mascando. Mas assim, coisa que eu quero falar também, tá? Tá bom. Eu só quero dar um exemplo. Às vezes você tem casais em que um dos parceiros assiste filmes pornográficos antes da relação sexual. O outro não quer. Por quê? Porque ele quer uma relação onde exista afeto, e o outro quer intensidade, ardência na relação. Erotização, né? Erotização. E o outro não quer. E aí aquilo incomoda quem está assistindo, enquanto que para o outro é bom. Então, eu gosto porque para mim é interessante. O outro não quer. Então, isso também tem que ser considerado, porque um está usando o outro para a satisfação dos seus instintos, que está mais próximo da animalidade. Pode falar. São dois, né? Sim, mas pode falar. É que o que eu ia comentar, que aqui ele tem, mas eu quero que você conclua. Fica à vontade. Então, isso é uma possibilidade que a gente também tem que ver.
eu estou tendo um parceiro, é um parceiro, não tenho dois, tenho um só, mas é uma relação muito erotizada, e essa relação muito erotizada está me cansando, eu me incomodo, me constrange de ver as coisas que para o outro é interessante, ou para a outra, sei lá, tanto faz. Aí o que menos importa é o sexo que a pessoa possua. Então, quando a gente fala que a energia sexual cursa, é quando a gente se relaciona com alguém e sente reciprocidade no outro. Quando você diz, eu adoro estar com você, e a pessoa diz, nossa, e como eu gosto de estar, como me faz bem sua companhia. E aí o sexo acaba sendo um complemento disso, mas ele não é ele não é o motivo principal e bestial da relação, né? Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela chama Sexo e Obsessão. É uma mensagem, não é o livro Sexo, é uma mensagem. Depois eu posso até achar, em que ela diz o seguinte: observe as suas relações afetivas. Se elas forem muito sexualizadas, se o desejo sexual for o ponto dominante da sua relação, ela certamente vai ter problema. Então, presta atenção para você não ser movido pelo instinto, porque às vezes o que está acontecendo conosco é isso. Não está havendo cursar de energia sexual, eu posso estar cada vez mais buscando esta pessoa de maneira repetida, ou outros, tanto faz, mas é porque eu não consigo me realizar, e aí a necessidade física acaba se impondo sobre o afeto. Por isso que aqui a gente até, no início, a gente fala sobre a questão do namoro, né, do noivado, das fases do relacionamento, para que a gente avalie se essa pessoa vale a pena, né, se a gente tem uma amizade, se tem coisas para além da questão sexual, né, que isso faz a diferença. Tem mais coisas aqui, ó. Por exemplo, a Jaque Psi SC, deve ser assim. Ela diz: há indivíduos que têm aderido ao poliamor. Alegam que amam, que há afeto, que não seria só libido, descarga de energia. Inclusive, se acreditam mais evoluídos, dizendo que no futuro as relações serão assim. Olha, o que a gente pode dizer é que o Pentateuco kardeciano fala o contrário. Ele fala da monogamia, né, Jorgito? E também tem o seguinte: às vezes está muito bom para nós, mas para o outro não está legal. O outro não está bom. E o fato de você ter um grupo que se relaciona na forma do poliamor não significa que eles estejam certos. Mas nós três estamos muito bem. Os três podem estar dentro de um processo de perturbação. Porque qual é o mais adequado? É que nós nos sintamos satisfeitos com a pessoa que está conosco. Uhum. Se satisfaça, que seja bom, que seja suficiente, não é? Porque talvez eu possa estar usufruindo, dentro desse manejo, de uma carência afetiva do outro. Uma carência de pai, uma carência de mãe, uma carência de amigo, uma carência que tem base lá na infância, lá no maus tratos, ou na experiência dolorosa que a pessoa viveu. E nesse caso, ao invés da gente suprir a pessoa de afeto mesmo, a gente se utiliza dessa fragilidade para usurpar, para fazer uso, né, desse viés aí. Então, é perigoso, me parece perigoso alguns tipos de aderência a algumas coisas que têm esse tom mais moderno, vamos assim dizer, porque eles são contrários até essa questão da conexão verdadeira para o outro, né? Enfim, o processo de evolução fala dessa monogamia e não dessa poligamia, né? Ana Cristina diz: começamos pela atração física quando deveríamos procurar conexões psíquicas ou espirituais? Acho que até comentou lá atrás, né? Você quer complementar alguma coisa? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem essa discussão dentro da obra quando fala das almas primárias e das almas conscientes. Emmanuel chama de almas primárias estas, que procuram as pessoas pelo físico, e almas conscientes, o número daquelas pessoas que conectam-se primeiro nos aspectos emocionais,
né? Não é que primeiro, mas que se sente, que valoriza mais os aspectos emocionais que os físicos. É claro que não vamos dizer que no planeta Terra, na condição que a gente vive, para dizer, não, fulano é horroroso, mas é lindo. Não. O físico, evidentemente, pesa nessa decisão. Mas eu preciso ter a capacidade de dizer assim, não, ela é linda, mas eu não quero essa mulher perto de mim. Ela é belíssima, mas, cara, não quero. Então, eu vejo, mas a parte psíquica, emocional, é mais importante para mim. Uhum. Né? É maturidade, né? Maturidade. Então, mas a Na escola. tem essa maturidade aqui. Uhum. A Cristiane falou que vai virando uma bola de neve, né? Essa troca de energia, então é algo que ela identifica como algo ruim. Alcione está aqui, Cristiane, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Aqui. O instinto, Mark Greiner, o instinto altamente erotizado pode ser um canal aberto para obsessão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É esse que é o problema das relações desconectadas do afeto. Uhum. Eu me relaciono com A, não me satisfez, aí eu me relaciono com B, aí eu me relaciono com C, aí eu me relaciono com A, com A, com A, com A, com B, com C, com A, com C, com B, com A, com C, com D. E aí eu vou procurando e eu estou cada vez mais erotizado. E essa busca de erotização crescente vai atraindo entidades que, inclusive, potencializam as minhas energias sexuais, fazendo com que eu me sinta atraído para novas comunhões afetivas de forma infeliz. A fim de que eu seja esse meio pelo qual ele também se satisfaça, né? Essa vampirização. E quando... desculpa. Um usa o outro. Um do outro. E o quanto disso, né? Às vezes a gente atrai um espírito, né? Provocando então um processo, uma gravidez ali, atraindo um espírito dessa ordem, né? Enfim, o drama só piora nesse caso, né? Vai só piorando. Por isso que a gente tem que ter educação, né, Mark? Eu acho que é por aí, é do processo de educação. Tá. Deixa eu ver. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Livro André Luiz e a vida continua. Capítulo 15. O processo é esse justamente porque nós estamos evoluindo, né? A Jaque diz que também pensa nessa linha da nossa resposta. Eu quero, antes de passar para o segundo, só relembrar uma coisa que a gente já falou. Gente, nós estamos falando do que a gente deve buscar, mas eu não quero que ninguém creia que a gente está dizendo o seguinte, não, dá sim, todo mundo consegue. Tem pessoas que não vão conseguir, porque vem de uma longa história de histórias sexuais extremamente intensas e eu não consigo dar um cavalo de pau nessa minha história assim, não. Então, a gente também tem que ter um pouco de paciência e entender que a gente tem que ir devagar, fazendo uma reflexão na vida, para que a gente vá se ambientando. Porque às vezes eu venho de um cavalo galopando, tenho uma vida sexual intensa. Não, parei. Como? Então vamos ter calma, tá certo? Para que a gente consiga se organizar sem neurose e sem falsidades conosco mesmo, né? Uhum. A Ana até lembra, né, que nesses casos a gente, além de construir histórias e compromissos com muitas outras pessoas, né, muitas vezes se esquece de que o outro lado tem um outro ser que é sensível que sofre. Mas vamos ver lá na frente, se Deus me der saúde, as 6 leis da afetividade. E uma das 6 leis é essa aí que você colocou. Lembrar que do outro lado tem alguém que sofre. Mas isso aí não é assunto para hoje. Nós estamos vendo as formas de canalizar a energia sexual. São 7, nós só vimos uma. Nossa, eu coloquei os números tortos. Agora, vamos... será que dá tempo de ver a segunda? 10 minutos. Pelo menos a gente começa, para a gente não ficar muito preso nessa. Vamos começar. A segunda forma, agora sim, Aragão, a segunda forma de nós canalizarmos a energia sexual é assim. Eu não tenho um parceiro sexual. Eu não tenho.
estou solteira, não estou casada ou não estou casado, eu não tenho ninguém, eu estou separada, estou viúva, não encontrei ninguém. E aí, o que eu vou fazer com a minha energia sexual? Existe uma forma de nós cursarmos, que não é excludente, não é porque eu uso essa, eu não posso usar outra. A gente pode usar todas as 7 portas. Perfeito. Vamos abrir agora uma segunda porta para escoamento da energia sexual. Cuidar dos outros. Cuidar de alguém. Quando você cuida de alguém, você não cuida com afeto, não é amor que você usa. Se a energia é energia afetiva, quando eu cuido com amor, a energia cursa de mim. Então, é comum a gente ver esse fenômeno quando a mulher dá à luz. Ela tem um filho e o marido diz assim, cara, minha mulher morreu. Bem isso. Quando ela teve a cria, a libido dela foi a 0. Essa mulher morreu, não tem mais libido. O que foi que houve? O que foi que eu fiz de errado? E, evidentemente, ela experimenta uma queda significativa da libido. Por quê? Porque ela está cuidando do bebê. A intensidade de amor com que ela olha para aquela criança, a emoção de ter tido alguém, ela está amamentando, está cuidando, nasceu alguém de dentro. Gente, imagina que você gerou alguém, o homem consegue entender isso. Saiu de dentro dela uma pessoa. Ela fez. Imagino que a mamãe olhar para um filho e assim, saiu de dentro de mim. Esta pessoa se formou dentro de mim e saiu de dentro de mim. É muito doido isso. Então, ela sente um amor incrível e, evidentemente, a energia afetiva vai toda drenada para o cuidar da criaturinha. E as relações no campo da sexualidade ficam menos. Ela fica. É uma questão bem ampla essa, porque é muito interessante que, às vezes, até a mãe, no né, pós dar à luz, até ela fica tão imersa, tão encharcada dessa amorosidade que ela nem sabe lidar muito bem com isso. Às vezes até se sente um pouco culpada, um pouco confusa entre e agora, como é que vai ser minha vida, né? Ela, mulher, é como se ela saísse de cena e entrasse o instinto materno, o arquétipo materno toma conta daquela experiência, daquela psique. Então, é como se isso fosse a única expressão, a única forma de vivência ali. Mas ela é temporária, né? Ela vem até pelo próprio instinto, né, de sobrevivência, o instinto materno, que ele fica intenso para que aquela criança sobreviva, né, o bebê sobreviva, o filhote sobreviva, tem o desvelamento da mãe ali. Então, ela está envolvida naquela energia, e, enfim, e ela vai ficar um tempo assim. Faz parte dela, do desenvolvimento dela, isso, e também faz parte do desenvolvimento do homem de educação da sexualidade, entendendo que tem outras coisas também para olhar, e não só a experiência de satisfação dele, né? De que ele agora tem que ceder um pouco desse espaço, né? E às vezes há confusões, né, Jorgito? Às vezes os pais não entendem, eles começam a sentir, inclusive, um desconforto, um ciúme. Esse cara chegou aí e tomou meu lugar, né? Como é que é isso, esse bebê? Então, tem, às vezes, uma situação que acontece, mas tudo vem para o nosso processo de evolução. Cabe a nós entendermos, amadurecermos as experiências, né? E vivermos isso da melhor forma. Isso é temporário, né? Que a mulher fica nessa via, mas daqui a pouco as coisas vão se dissipando, né? Ela tem uma intensidade, ela se agrupa, mas daqui a pouco ela dissipa e ela vai voltando aos poucos, desde que a relação esteja sendo cultivada no afeto, porque na medida em que o homem cuida dela, cuida do bebê, ela se sente amada mesmo nessa fase, um outro tipo de amor
certamente, rapidinho, ela já volta a viver outro tipo de experiência. Quando ele cuida do bebê, ela sente que ele está cuidando dela. Perfeito. Aí, Tudo que ele desvela ao bebê, ela sente como sendo para ela. E o contrário também. E o contrário também. Então, agora, eu quero lembrar que aqui, nessa condição, não é somente o bebê, tá? Você cuida de um pai, você cuida de uma mãe, você cuida de filhos adultos. Então, tem pessoas que dedicam sua vida a cuidar dos outros. Ela dedica a cuidar. Então, ela separou, ficou com os filhos, e ela cuida de um, ela cuida do outro, ela tem as preocupações. Ela não tem suas ansiedades sexuais? Tem, mas as suas ansiedades sexuais, elas em parte ou em boa parte, vão sendo drenadas por outras vias que não somente a via sexual, não somente a via do relacionamento físico, mas ela passa no cuidar da outra pessoa. Daí você vai entender pessoas que cuidam de pessoas idosas, por exemplo, e que não tem tanta. A vida sexual não é tão ativa. Por quê? Porque parte das suas energias estão sendo drenadas no cuidado com alguém. Então, uma fração das energias saíram por aqui. E uma fração da energia pode sair pela porta número 1, que é a porta da relação sexual com o parceiro. E uma outra porta alternativa é a porta do cuidado. Mas eu quero lembrar uma coisa, do mesmo jeito que eu lembrei a primeira, eu quero lembrar na segunda. Só presta se tiver amor. eu lembrei. Desculpa, pode falar. Se você for cuidar de um velhinho com ódio, com raiva, esganado, assim, eu preciso cuidar deste velho para que eu consiga cursar minhas energias. Não vai cursar, gente. Não vai cursar. É preciso fazer as coisas de boa vontade. É preciso fazer as coisas com prazer. Porque o que faz a energia cursar é o prazer. Uhum. O prazer da convivência, o prazer de estar junto, o prazer de cuidar do outro. Vamos embora, mãe, venha comigo, deixa eu te levar. Vou levar a senhora no shopping. Quando eu amo, que eu faço assim, eu vou levar, eu vou fazer. Olha, eu fiz um bolo para você. Isso cursa energia sexual. Quando eu cuido do outro, eu estou cuidando da pessoa. Quando eu cuido do outro, a energia de amor se movimenta dentro de mim. Por isso que quanto mais você ama, menos perturbado você fica. Eu queria fazer dois comentários com base nisso. O primeiro deles é assim: a gente não deve confundir esse cuidado, essa fase inicial, como até a Sabrina comentou, né, que ela não se encaixou muito bem nessa caixinha, porque ela disse que rapidinho ela já sentiu que ela já estava bem, né, para viver essas experiências. Ok, tudo certo, é muito particular. Mas às vezes a gente confunde esse negócio de cuidar como uma outra forma de escapar da relação. Porque às vezes a relação com o cônjuge não tá legal. Ao Uhum. invés da gente trabalhar, da gente resolver alguma coisa do tipo, a gente dá uma desculpa de que está vivendo uma experiência aqui e que a atenção está voltada para lá, quando na verdade a gente não resolveu a outra questão. Então, a gente às vezes confunde e não é uma autorização de dizer uma coisa substitui a outra e é assim que tem que ser e acabou, né? Quantos casamentos se rompem, né? Não conseguem dar continuidade após o nascimento do filho porque a mãe não conseguiu, nesse caso, falando assim dessa forma, né? Não conseguiu sair daquela experiência materna, não conseguiu se compreender de outra forma, se autorizar outra forma. Às vezes vem na cabeça dela de que agora ela não pode mais, porque a gente faz essa dualidade, assim, às vezes muito forte, vivendo uma coisa do que o materno é sagrado e que a experiência da sexualidade ela é profana. Então, a gente traz ou é isso ou é aquilo. Na verdade, não, é uma confusão que a gente faz ou uma proposta de fuga. Eu estou querendo fugir do meu casamento, quero fugir da minha relação e eu trago isso como desculpa. Então,
nem uma coisa nem outra, a gente precisa entender que tanto uma quanto a outra pode ser sagrada e também pode ser profana, a depender de como que a gente trabalha. Então, como que é que eu vou lidar com essa energia, como que eu vou lidar com tudo isso? E, enfim, e a outra questão, eu acho que não dá mais tempo também, né? Mas a outra questão é que, assim, eu me lembrei de Maria Madalena, que trazia na alma uma experiência de sexualidade conflitiva que ela deu conta de canalizar, né? Na obra Sexo e Consciência, que está até aqui do meu lado, o Divaldo conta que ela foi quem fez, tomou o cuidado daqueles que estavam relegados na sociedade, como aqueles os leprosos que não podiam participar, e depois da crucificação, ela fica meio sem rumo, já não querendo mais viver aquela experiência anterior, né? Ela já transformada por dentro, ela busca como a canalização saudável da energia sexual, o cuidado daqueles que estavam relegados na sociedade. Então é muito bonita a história, né? Eu acho que é uma das mais belas que a gente tem no Evangelho, mas por quê? Porque conseguiu fazer essa boa destinação. Então, a gente não pode nunca pegar ao pé da letra o que a gente está colocando aqui, como assim, todas as experiências são assim. Elas são muito variadas, né? Cada pessoa vai viver a experiência particular, né? E só para terminar, que o nosso tempo acabou, eu queria só deixar uma frase. Qual foi a primeira frase que os anjos disseram quando Jesus nasceu? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, se você quer ter paz na terra, serenidade de espírito, faça as coisas de boa vontade, porque é você fazer as coisas de boa vontade que a gente vai conseguir fazer. Se tiver alguma pergunta aí, Adriane, coloca para a gente poder terminar a live de hoje. E aí, olha, nós conseguimos ver 2 hoje. Nossa, eu pensei que a gente ia ver os 7. Meu Deus! A Luciana está perguntando, e quando são os avós que se apostam? Adotam? Eu não entendi. Adonam? Adonam? Se mostram como se querem ser os bebês. Será que é isso? Não sei, não entendi. Ou quando eles cuidam do bebê. Será que é? Não sei, Luciana, se você tiver aí ao vivo, por favor. Se tornar dono. Eu me adonei. Tá. Beleza. Entendi agora a pergunta. Quando são os avós que se adonam do bebê? Pega para si, né? Não toma conta. A mãe, não, quem vai cuidar sou eu. Às vezes são carências que esses avós têm, porque quando foram pais, não entregaram o amor que gostariam de ter entregue. Agora, maduros, querem fazer diferente. Então, você vê que muitas pessoas definem avô como pai com açúcar, né? Avó é mãe com açúcar, porque a gente não quer cometer os mesmos erros, a gente age de maneira diferente com os nossos avós, com os nossos netos, em relação aos nossos filhos. São muitas camadas, né, também. Pode falar. Tem muitas razões para que isso esteja acontecendo, né? Vamos pensar também numa outra hipótese, né? Se apossam desse bebê, né? Como uma tentativa até de enfraquecimento de quem teve o bebê, né? Ou às vezes é uma questão de uma relação ruim, quer tirar de cena, uma série de coisas que pode estar acontecendo, né? Não entende que aquele que teve o filho seja capaz de cuidar por alguma razão, porque não vê que aquela pessoa tem condições de assim fazer, ou porque tem um relacionamento conflitivo, ou porque está, enfim, saindo da relação e, portanto, deixa aqui com a gente que fica melhor. Enfim, são muitas as questões aí. Muitas variáveis. Meu Deus. Sim, mas essa de que assim, eles tiveram dificuldade de cuidar do filho, o filho cresceu e agora não tem mais bebê, e aí se apossam do bebê, que na verdade não deveriam ser deles, né? É uma pena isso, né? Que às vezes acontece, mas às vezes é o que salva, né? Quantas vezes a gente vê que se os avós não tivessem cuidado,
as crianças estariam perdidas ali, né? Não teria ninguém para cuidar. Ana Paula disse que a live foi muito esclarecedora. Espero que ajude muitas pessoas como ajudou a ela. Vai continuar, né, Jorgito? Semana que vem nós... Se Deus, eu não posso garantir que vai continuar porque eu sou muito velhinho, mas a ideia é continuar, que a gente continue sim com esses estudos e consiga Próxima live a gente trabalhar na sequência, né? Isso. trabalhar os que ficaram faltando até acabar todos os 7. Isso. Muito obrigada. Obrigada aqui aos que estiveram ao vivo, aos que vão assistir no futuro. Sempre tem chance da gente retomar alguma coisa que não tenha ficado claro. Sempre tem a oportunidade também de perguntar, né? Dentro dessa proposta aqui. Porque às vezes a pessoa não se sentiu contemplada na fala, né? E aí gostaria de trazer algo um pouco mais particular. Um abraço para todos, gratidão, Jorgito, e bom trabalho para você, que eu sei que você vai continuar hoje. Vou continuar daqui, vou entrar no outro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau a todos.